Ei, você já ouviu falar sobre hipertensão arterial? Ou como é mais conhecida, pressão alta? Você sabia que ela é uma doença crônica que ocorre quando a pressão está igual ou ultrapassa 14/9? Os seus principais sintomas são dores no peito, dor de cabeça, tontura de zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e pode ocorrer até mesmo sangramento no nariz. Ela é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. O diagnóstico primeiro é feito por meio da aferição de pressão e o médico depois determina o melhor método de tratamento. Na maioria das vezes, é uma doença hereditária, mas o fumo, alcoolismo, obesidade, estresse, excesso de consumo de sal, níveis altos de colesterol e o sedentarismo podem desenvolver essa doença. Agora, olha só que interessante esses dados. Os idosos com mais de 65 anos de idade são os mais afetados pela hipertensão. Ao todo, nas capitais brasileiras, 60,9% são hipertensos. Em 2017, o Brasil registrou 141.878 mortes devido à hipertensão ou às causas que são atribuíveis a ela. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo são hipertensas. Agora, olha só, a pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarte, aneurisma arterial, insuficiência renal e cardíaca. Bom, já que vocês já aprenderam um pouco sobre hipertensão, vou falar um pouquinho com vocês agora sobre outra doença crônica não transmissível, que é o diabetes. Nesse caso, o corpo não produz insulina ou não consegue empregar de forma correta a insulina que ele produz. Mas o que é a insulina? Ela é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue e precisamos desse hormônio para utilizar a glicose, que obtemos por meio dos alimentos como energia. E são 3 tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. Diabetes tipo 1. Os sintomas são fome frequente, sede constante, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náuseas e vômitos. E os fatores de risco? Não se sabe ao certo sobre esses fatores, mas pode ser uma influência genética e também hereditária. O tratamento consiste em aplicação de insulina, medicamentos, atividades físicas e planejamento alimentar. Diabetes tipo 2. Os sintomas são fome frequente, sede constante, formigamento nos pés e nas mãos, vontade de urinar frequente, infecções frequentes na bexiga, rins e na pele, feridas que demoram para cicatrizar e visão embaçada. Os fatores de risco são ter diagnóstico de pré-diabetes, pressão alta, colesterol, apneia do sono e parentes próximos com diabetes. Sobre o tratamento, ele também pode ser controlado através de exercícios físicos, hábitos alimentares planejados e, em alguns casos, exige o uso de insulina ou medicamentos. E agora vamos para o último tipo de diabetes, o diabetes gestacional. Como pode não apresentar sintomas, a gestante tem a necessidade de ficar atenta aos níveis de glicose durante a gravidez. Os fatores de risco são idade avançada, grande aumento de peso durante a gestação, hipertensão arterial, sobrepeso ou obesidade e histórico na família. Só lembrando que o diabetes gestacional é fator de risco para o tipo 1. O tratamento é o mesmo que os outros, mas sobre a prática de exercício físico, o médico deve avaliar se não há contraindicação. E aí, você já ouviu falar do pé diabético? É uma condição em que a pessoa sente formigamento, diminuição da sensibilidade, mudança na cor da pele ou feridas, por estar com o diabetes alterado. Com essa perda de sensibilidade, podem ocorrer possíveis complicações, já que no caso, feridas e cortes são sem sentir, isso pode gerar infecções graves
que podem levar a uma amputação. É importante que pessoas com diabetes tenham cuidados redobrados sobre seus pés. Bom, gente, agora que falamos sobre hipertensão e diabetes, vamos falar um pouquinho sobre o POP, que pode ser inserido no tratamento dessas doenças, por exemplo, já que ele é um método de padronização de procedimentos utilizado por diversos profissionais, inclusive o farmacêutico. O POP funciona como um roteiro e ele tem como objetivo assegurar que os procedimentos sejam feitos da forma mais adequada possível, sempre utilizando as mesmas técnicas por diferentes pessoas. Com isso, ele garante, assim, a redução de variações, as falhas de comunicação e até mesmo acidentes, fazendo com que haja mais segurança e eficácia. Ele pode ser utilizado em diversas áreas e na saúde podemos fazer um POP para lavar a mão corretamente, ou para aplicação da insulina, ou para aferição de pressão, por exemplo. Para montar um POP, eles devem ser escritos em detalhes, com uma linguagem objetiva. Cada empresa ou instituição pode fazer seu próprio POP, e eles devem ser revisados periodicamente. Conforme os estudos anteriores, podemos concluir que o farmacêutico é um profissional que está totalmente envolvido no bem-estar da população, sendo responsável por orientar os pacientes, dando-lhes informações verdadeiras e de qualidade. É importante ressaltarmos que o farmacêutico não faz diagnóstico, mas pode auxiliar no tratamento e acompanhamento de um paciente. Contudo, é inquestionável a confiança que a comunidade tende a ter nesse profissional,